Olha a situação da minha Bíblia. Tá só o pó. Eu acho que eu vou até ver se eu acho alguém pra fazer uma outra capa, porque eu tentei esses dias colar uma capa que ficou o regaço. Ela é uma Bíblia que eu tenho ela já faz uns 12 anos, mais ou menos, desde 2010 que eu tenho ela, ó. E aqui ela tem o... Ai, gente, eu esqueci. O dicionário em grego e em hebraico. E aí, ela é uma Bíblia de estudo. E eu gosto muito, porque, ó, ela tem, tipo, ela é uma Bíblia de estudo. E aí, aqui embaixo fala, sabe? Certinho. Aqui tem umas partes que estão caindo. Mas, enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu devocional. Gente, vocês não têm noção de como dá muito certo isso. Então eu oro e eu peço para Deus falar comigo. Eu falo: Deus, qual é a palavra que o Senhor quer falar comigo no dia de hoje, né? E no dia de hoje eu abri a Bíblia e Deus sempre fala comigo, sempre. E na hora que eu bati o olho, né? Abri a Bíblia aqui, gente, ó, como vocês puderam ver, eu até marquei aqui com o marcador, né? Geralmente quando eu acordo eu oro, faço uma oração. Então essa oração que eu fiz agora, mais curtinha, foi uma oração mesmo pra pedir pra Deus me mostrar uma palavra onde Ele quisesse falar comigo, né? Tô aqui tomando meu café, vou pôr um leite aqui pra tomar, pra falar com vocês. Vou meditar aqui na palavra junto com vocês, tá? Então aqui, ó, João, capítulo 11, verso 22, diz o seguinte: Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá, né? E é até engraçado porque ontem à noite eu tava comentando com a minha amiga, que também é minha pastora, minha melhor amiga é minha pastora, e nós temos aí uma amizade lindíssima de uns 10 anos por aí. E ela falou pra mim, ontem a gente tava conversando sobre, né? E eu tava falando pra ela: poxa, por que que algumas coisas aconteceram comigo? Tô cansada das coisas não darem certo, né? E ela disse pra mim conversar com Deus. Ela falou: olha, ora, pede pra Deus, pede sabedoria, seja ousada, né, e tal. E eu comecei a orar ontem e foi uma oração muito diferente, né? Vou contar pra vocês como eu orei. Eu coloquei um louvor pra tocar no YouTube. E aí eu falei pra Deus que a minha oração ia ser imaginária. Como assim, Bruno? Eu falei: Deus, eu vou te mostrar, né, na minha imaginação, aquilo que eu queria que acontecesse, o que seria perfeito pra mim, o desejo do meu coração, eu vou te mostrar. Embora o Senhor já saiba, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E eu falei pra Deus que eu ia mostrar pra Deus. Eu comecei a imaginar como seria a vida perfeita, como eu queria que as coisas ocorressem, né? E eu falei pra Deus, eu falei: eu sei que os seus planos são maiores do que os meus. Eu sei que o Senhor já até conhece os desejos do meu coração, mas eu quero te mostrar. Por quê? Porque quando a gente mostra, quando a gente fala pra Deus, né? A gente cria uma intimidade com Ele. A gente começa a ter um relacionamento com Deus. É igual quando os meus filhos, eles querem algo, e eu sei que eles querem algo, né? Eu sei que eles querem. Mas o pai, ele faz o quê? Ele espera o filho pedir pra ver se aquilo que o filho tá pedindo é o melhor ou não. Por isso que muitas vezes nós, como pais, nós não fazemos, ou não damos, ou não permitimos certas coisas porque aquilo não é o melhor. E nós, como pais, né? A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quem dirá Deus, né, que está no céu, que é perfeito. Então Deus, ele sempre fará. Mas o que me pegou muito nessa palavra e que me deixou até emocionada agora, gente, é que ontem eu falei para Deus: se for da sua vontade, eu quero que aconteça isso, 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 isso. Mas, Senhor, se for da tua vontade, e foi isso que eu falei para Deus, se fosse da vontade dele, da vontade perfeita dele, né? Porque quando a gente se coloca nessa posição de entregar o controle para Deus e deixar ele fazer aquilo que ele tem para fazer por nós, para nós, né? Nós passamos por coisas assim que a gente olha e fala: poxa, eu jamais imaginaria isso, porque os planos dele são melhores, a vontade dele é perfeita, né? E um pastor lá da igreja, o pastor Paulo, ele falou no último culto de quinta-feira, ele disse o seguinte: às vezes a vontade de Deus é quando tá indo tudo ao contrário. Quando você pensa que tá tudo ao contrário, e você fala: meu Deus, cadê você? É aí que Deus tá fazendo a vontade perfeita dele. Por quê? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, né? Então,
essa palavra falou muito comigo porque eu não imaginei coisas grandiosas, gente, não imaginei. Eu vou até contar um testemunho pra vocês num outro vídeo, não nesse. Mas eu nem tô falando de religião, tá, gente? Nem tô falando, mas Deus, ele falou muito comigo esses dias. E nesse dia, eu vou até chorar porque eu tô emocionada, né? Mas nesse dia, em específico, eu falei pra Deus assim que eu estava cansada de tomar as minhas próprias decisões e sofrer consequências dessas decisões, né? Foi o que eu falei pra Deus. Falei, Deus, tô cansada de sofrer as consequências das minhas decisões. Minhas decisões, às vezes, são erradas, minhas escolhas são erradas. Eu quero aquilo que o Senhor tem pra mim. Deus falou muito comigo, né? Sobre o primeiro amor, voltar ao primeiro amor e tal. E ontem aconteceu isso que eu falei pra vocês, né? E aí hoje essa palavra, ó, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Eu acho que a Bíblia é bem clara também quando ela fala que o Senhor concederá o desejo do nosso coração. E Deus viu que o desejo do meu coração era bom. E eu vi isso como uma resposta, né? Talvez você entrou aqui pra meditar nessa palavra junto comigo. E talvez você pode se identificar, talvez Deus possa estar falando com você, né? Não tenha medo de pedir algo para Deus, sabe? Às vezes aquilo que você quer tá tão distante da sua realidade, tá tão distante do que tá acontecendo aqui nesse cenário, mas peça para Deus. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele já sabe o que você quer, Ele já sabe o que você vai pedir, Ele já sabe se isso é uma coisa, sei lá, fácil ou difícil para você. Ele já sabe, mas ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Deus criou o homem pra quê? Quando eu falo homem, homem e mulher, Deus criou, né? Nós somos a criação dele. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança já para que a gente tivesse um relacionamento com ele. Tanto que lá no Jardim do Éden, a Bíblia vai falar pra gente que ele falava face a face, né? Então, ele criou o homem à sua semelhança para que houvesse um relacionamento entre ele, né? Igual a gente quer ter um bom relacionamento com os nossos filhos. Eu falo porque eu sou mãe, né? E a coisa mais difícil do mundo é você ser mãe. Eu falo que é empreender, mas não, é você ser mãe, você ser pai, né? Você ser responsável por isso, né? Por criar seres humanos e tudo mais. E ontem eu entendi que o que Deus já tinha falado comigo no outro dia, que é isso que ele quer de mim. Ele quer que eu tenha um relacionamento com ele. Ele quer que eu converse com ele, que eu fale com ele, né? Porque tudo pode ser mudado pela oração. E esses últimos períodos, né, por tanta coisa que eu passei, e é óbvio que eu continuei orando, mas eu não estava buscando a Deus da forma como eu deveria, né? Não que exista uma forma correta pra gente buscar a Deus, mas enfim, eu não estava ali buscando a Deus de todo o meu coração. Eu tinha obstáculos, tinha barreiras, tinha coisas que estavam me impedindo, assim, de encontrar Deus. Eu não tô falando, gente, novamente, não... Ai, cabelo do ser humano. Não estou falando de religiosidade, não tô falando de igreja, tô falando de Deus, eu e Deus, você e Deus, sabe? Deus quer que a gente converse com Ele, que a gente fale com Ele, né? E eu falei pra Deus, eu falei, olha, Deus, é isso que eu quero, né? Só que, tipo assim, na minha imaginação, eu tava ouvindo a música, né? E imaginando como seria a minha vida perfeita. Eu falei, Deus, essa seria a minha vida perfeita. E eu sempre falo, se vocês verem, né, os vídeos antigos aqui do canal, vocês vão ver que eu falo, não peça nada pra Deus. Porque quando você pede uma coisa pra Deus e Deus vê que tem sinceridade no seu coração, Ele entrega, sabe? E essa palavra vem de encontro com isso, né? Que quando Ele vê que tem sinceridade... E ontem eu acredito muito que Deus viu a sinceridade naquilo que eu tava falando pra Ele, né? Mesmo que de uma forma diferente, né? Deus viu que tinha sinceridade, Deus viu que aquilo, além de ser uma coisa muito simples, gente, além de ser coisas assim básicas e simples e, sabe, Ele viu sinceridade no meu coração. E aí hoje veio essa resposta, e talvez seja essa resposta também. Peça, não tenha medo de pedir nada pra Deus, mas tenha em mente que se Deus ver sinceridade naquilo que você tá pedindo, Ele vai te entregar, sabe? E isso só veio confirmar que tudo aquilo que eu pedi, Deus vai me conceder. Porque Ele vê sinceridade, porque Ele vê que nada do que eu quero vai prejudicar o outro, nada do que eu quero vai me afastar dele, gente. Porque teve uma vez, e foi até quando eu comecei o canal,
que aconteceu uma coisa assim muito incrível até, né? E eu até vou falar depois mais detalhadamente sobre isso, mas eu cheguei num nível assim em que eu tava me tornando uma pessoa muito arrogante. E eu disse pra Deus, eu disse, Deus, se tudo isso que tá acontecendo, se a minha loja, se o meu terreno, na época eu tinha comprado um terreno, se tudo isso que o Senhor tá me entregando, se tudo isso que tá vindo pra minha mão estiver me afastando da sua presença, pode tirar tudo de mim, me deixa sem loja, me deixa sem casa, me deixa sem carro, sem moto, sem terreno, me deixa sem nada, mas não deixa eu me afastar da sua presença. E Deus viu tanta sinceridade no meu coração, gente, que se eu contar o que aconteceu depois, vocês não estão entendendo. Mas muitas das vezes acontecem esse tipo de coisa, acontecem situações para que realmente Deus vê nosso coração, Deus vê se tem ou não sinceridade, né? Porque aqui, ó, gente, acho que em Provérbios, eu não vou saber qual é o capítulo que fala, mas em Provérbios fala do nosso coração. Ai, Jesus. Depois eu vou procurar para falar para vocês num outro vídeo, né? Mas a Bíblia fala da sinceridade do coração, né? E acho que é isso, gente. Essa foi a nossa... Foi assim, né? Se a gente pegar esse contexto de João capítulo 11, né? Vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. As pessoas pensam que Jesus, ele não vai chegar, que ele tá atrasado, porque Lázaro já tava morto, já fazia 4 dias, né? E aí, ó, fala assim, ó, cadê? Jesus falou, né, que Lázaro estava morto, e aí, ó, quando Jesus chegou, já havia 4 dias, né? Então, Jesus chegou depois, né? E aí, ele pergunta pra Marta, né? Ele fala, se você estivesse aqui... desculpa, gente. Marta fala pra Jesus, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Aí ela fala, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. E aqui tá falando o quê, gente? De fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, quando ela fala assim, ó, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido, mas eu sei que se você pedir pra Deus ressuscitar ele, Deus vai, né, te conceder. E aí, Jesus, ele responde pra ela, né? Tipo, seu irmão há de ressuscitar. Isso é o quê? Isso é fé. Porque ela responde o seguinte, ó, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Então, ó, Jesus fala, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus, ele não chegou atrasado. Ele chegou na hora certa. Então, talvez a gente olhe e fale, meu Deus, mas olha quanto tempo já passou, olha tanta coisa que aconteceu, não dá mais tempo, já tá tudo morto na minha vida, né? Mas eu tenho fé, ainda resta a pontinha de fé, né? Ela, ó, mas eu também agora eu sei, né? Que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Então, assim, quando a gente tem fé, né? Não tem como Deus trabalhar se nós não tivermos fé. E eu acho que isso é muito importante, né? E aí, gente, ó, ele fala depois, né, lá na frente, que Jesus chora, né? Jesus chorou. E as pessoas veem, né, que Jesus amava Lázaro e tal, e depois Lázaro ressuscita. Então, assim, que a gente possa ter um coração sincero perante Deus, que a gente possa ter fé e que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Eu acho que é isso que Deus tá querendo falar, não só comigo, mas com, sei lá, alguém que entrou aí e tá assistindo, né, que aquilo que a gente pede para Deus, se a gente tiver fé, né, Ele concede, Ele realiza, porque é da vontade dele que nós sejamos felizes, que nós temos um relacionamento com Ele, né? E aí, gente, ó, deixa eu ver. Lá ele pega e fala, né, pra Marta, ó, tirai a pedra. E disse Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus, né? E é o que a gente já tava falando, sobre a gente crer. Você precisa crer. Você precisa crer que Deus ouviu a sua oração. Você precisa crer que Ele vai entregar aquilo que você pediu. E você precisa crer também que se Ele não entregar aquilo que você pediu, exatamente da forma como você pediu, Ele vai te entregar algo muito melhor,
muito maior do que aquilo que você pediu e que vai estar dentro da vontade dele, e que tudo aquilo que acontecer de ruim ou de bom vai estar contribuindo, né, para o bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E, gente, eu virei assim, ó, a Bíblia, vocês viram aí no vídeo, e abriu aqui, ó, uma passagem que Deus fala comigo já há 9 anos, tá? Que é uma promessa. Vou até mostrar pra vocês que nem é brincadeira, ó. Zacarias, aí tá até aqui, ó, tá grifado de rosa, que eu grifei há um tempão atrás, que é Ageu 2:8-9, que diz o seguinte: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus tem me lembrado dessa promessa desde o final de outubro. Deus tem falado muito comigo nessa promessa que Ele me fez, em cima dessa palavra. Há 9 anos atrás, gente, é tempo, né? Você esperar 9 anos uma coisa que Deus prometeu. E ontem eu vi que essa oração que eu fiz, né? Essa visualização, enfim, sei lá, sonhar acordado, enfim, o que vocês quiserem chamar aí, tava de acordo com essa promessa. E agora eu tô me dando conta disso, óbvio que ontem, né, eu não tava dando conta. Mas enfim, gente, olha como quando a gente se dispõe a ter um relacionamento com Deus, a falar com Deus, Deus fala com a gente, né? Esse é o primeiro devocional do restante dos devocionais que eu vou trazer aqui pra vocês. Todos os dias eu vou vir trazer um devocional diferente pra gente ter esse momento com Deus. E que a gente possa se aproximar dele cada vez mais, que a gente possa... E eu não tô, novamente, não tô falando de religião, tá? Tô falando de Deus. Deus é um só, independentemente de qualquer coisa, independente do que você acredita, do que você não acredita. Eu quero muito que Deus abençoe a vida de vocês, o negócio de vocês, as vendas de vocês. E a gente já começou bem o dia. E lembra, tudo o quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!